A luta de Yusuke contra Miyuki. Você provavelmente que assistiu a Yu Yu Hakusho deve se lembrar muito bem do duelo que houve na mansão Tarukani, quando Yusuke e Kuwabara invadem a mesma mansão para poder resgatar a Yukina, a triste garota que estava nas mãos do vilão Tarukani. Lá também foi introduzido os irmãos Toguro como o vilão desta saga e possivelmente também da saga do Torneio das Trevas. Porém, nesta mansão houve um duelo entre Yusuke e uma yokai transexual, isso mesmo, e na época gerou polêmica. Porém, se esse episódio tivesse passado hoje em dia, essa luta fosse ao ar na TV aberta, com certeza iria sofrer uma grande censura, principalmente pela narrativa que foi feita à luta. E neste vídeo vamos abordar um pouco sobre essa luta, como ela foi desenvolvida, se era necessário mesmo Yusuke fazer tudo aquilo, como também a lição de moral que ele aplicou na Miyuki depois da luta. Quando a luta terminou, ele falou algumas coisas interessantes. Então vamos fazer aqui uma análise sobre esta luta. Será que neste episódio Yusuke foi machista e Kuwabara feminista? Pois Yusuke disse que não faz diferença, pode lutar e enfrentar qualquer adversário, seja ele criança, idoso, mulher, ele luta contra qualquer um. Ele ainda no caso fez um teste para saber se a Miyuki era mesmo uma mulher ou se era uma personagem transexual, que no caso, ao apalpar a Miyuki, ele descobriu que era transexual e ele no caso acabou não pegando leve, pegando pesado com a personagem. Mas Yusuke seria um opressor machista? Vejam o que Yusuke falou antes da luta. Seja teimosa, eu não vou lutar com você de jeito nenhum, está ouvindo? Eu encaro essa então. Ah, qual é? Ficou maluco, Yusuke? Eu não diferencio a pessoa que vem pra brigar comigo, seja ela mulher, velha ou criança, eu luto com todos. Comigo não tem isso não, tá? Vai ser divertido. Se quer passar pro outro lado, vai ter que ser por cima de mim. Mas antes eu preciso verificar uma coisinha. Observe que Yusuke é o protagonista que todo fã de anime otaku gosta, pois ele não tem frescura, ele enfrenta qualquer um, ele é o amante da luta. Então quando vem a dificuldade, a adversidade, seja lá quem for, ele enfrenta. Apesar que alguns podem discordar dessa questão, que é um pouco polêmica, que o Yusuke falou, que em lutar com mulher, criança e idoso. Eu acho que passou um pouco do ponto dessa questão e alguém pode discordar dessa opinião e dessa prática e comportamento do Yusuke. Porém, aqui ele acaba logo falando que precisa fazer uma verificação, no caso, analisar a personagem Miyuki para ver se tratava a si mesmo de uma mulher. Mas que atrevido, que ódio! Ah, descobri! O que é que houve? O que é que você fez com ela, Yusuke? É inútil resistir, não tem chance de ganhar. Yusuke aqui em primeira mão literalmente faz uma análise na personagem Miyuki e depois descobre que no caso não se trata-se de uma mulher, mas sim de uma yokai transexual. Então ele acaba no caso tendo que lutar com mais vigor, sem maneirar contra a personagem. Porém, o Yusuke no caso foi um abusador nesse quesito, nessa questão, que ele acabou no caso violando, abusando e assediando uma pessoa, que no caso era uma luta, mas ele acabou assediando e isso gera uma polêmica. Hoje em dia, com certeza, esse episódio não ia ser exibido na TV aberta, mas o Yusuke fez isso, tanto que o Kuwabara reprovou a atitude do Yusuke. Não estou entendendo. Eu já sei, Yusuke botou a mão no peito dela, mas que desgraçado. É um sem vergonha mesmo. Você é demais, hein, Yusuke? O Kuwabara achava que se tratava apenas de um abuso do Yusuke Urameshi, porém ele estava verificando e analisando para ver se era mesmo uma mulher para poder bater nela ou não. Então Yusuke falou aquilo no início como um blefe, que ele disse que lutaria e bateria em qualquer pessoa, mulher, idoso, criança. Porém, não é bem assim. Yusuke fez uma análise para poder sim pegar pesado ou não. Mas o fato de saber que ele é uma transexual e pegar pesado, Yusuke foi preconceituoso, pois hoje em dia, nesse contexto que a gente está vivendo na mídia, e assim julgar o anime, o personagem como preconceituoso, por no caso analisar e verificar e ter a certeza que é uma personagem transexual e por esse motivo acabar batendo com mais força. Se no caso fosse uma mulher, não faria com a mesma velocidade, com a mesma força os impactos dos golpes. Então ele será taxado como preconceituoso nos dias de hoje, com certeza.
Tanto que o Kuwabara fala, isso não se faz com uma mulher, e o Yusuke logo rebate, ela não é uma mulher, ela é um homem. Então tudo isso seria bem polêmico nos dias de hoje, chamar também uma transexual de homem, devido à ideologia de gênero que tanto é publicada e pregada nos dias atuais. Então o que você acha desse episódio e dessa luta de Yu Yu Hakusho, onde o Yusuke acaba, no caso, apalpando e, entre aspas, abusando de uma personagem para saber analisar e verificar se ela é mulher ou não, e caso sabendo que não foi a mulher, ele acaba não maneirando nos golpes. Covarde, eu acho isso demais. É uma covardia você atacar uma mulher, Yusuke. Para de falar, Kuwabara. Eu estou em plena luta, não me enche a paciência. Desgraçado. Tem coisas que um homem não deve fazer, Yusuke. Eu não entendo o que você está dizendo, Kuwabara. Então, depois de tanta insistência, reclamação e advertência do Kuwabara, o Yusuke acaba revelando que rapidamente fez a verificação na Miyuki e descobriu que no caso não era mulher, se tratava de uma drag queen, uma transexual que estava usando um silicone e também tinha o órgão masculino. Então tudo isso fez o Yusuke ter aquelas atitudes que o Kuwabara estava reprovando, e logo depois o Kuwabara praticamente ficou calado, o que seria ainda mais polêmico para os dias atuais. Se eu tivesse certeza de que era uma mulher, é claro que eu teria maneirado. Por isso eu me certifiquei. Não é uma mulher, é um homem. O quê? Como? Ah, então quer dizer que é uma drag queen? Então no episódio, Yusuke chama uma transexual de homem. Com a ideologia de gênero que é pregada e ensinada hoje em dia, esse episódio com certeza ia ser banido pela mídia e não ia ao ar. E o que você acha? O Yusuke fez certo em chamar a transexual de homem? É realmente um homem ou é uma mulher? No caso, uma mulher no corpo de um homem que nasceu com o corpo errado. Tudo isso é polêmica que é ensinado nas escolas devido à ideologia de gênero. E o Yusuke, no caso o Yu Yu Hakusho, acabou quebrando esse paradigma em um assunto que na época não era muito debatido e explanado, porém hoje em dia esse assunto está sempre à tona. Então o Yusuke falou, é um homem, então acabou batendo ainda mais nela, e o Kuwabara, logo que recebeu a mensagem que era um homem, acabou se calando também. Verifiquei da primeira vez, né? Ah, então foi naquele momento? Aí eu apalpei os seios, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí quando eu apalpei mais embaixo, meu filho, o negócio ficou esquisito. Aí eu descobri, eu tive certeza, sabe? Você fez isso tudo naquele curto espaço de tempo? Eu não acredito. Como é que pode? Eu não sei se eu admiro você ou se eu me espanto. E o Yusuke, no final da luta, ainda aplica um sermão e uma advertência moral na personagem Miyuki. Ela diz, se é um homem tem que agir como homem, se quer ser uma mulher, devido a falar que o coração é de mulher, que ela se torne uma mulher por inteira. E essa advertência acaba que o Yusuke finaliza a luta e a Miyuki, no caso, morre. Isso é preconceito. Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode... E como disse, nessa questão que entra polêmica para o contexto atual, pois a Miyuki mesmo falou que ao descobrir que ela não era uma mulher, Yusuke não maneirou. Se fosse uma mulher, Yusuke teria maneirado nos golpes, porém, ao fazer análise e descobrir que era uma transexual, um homem, ele considerou como homem mesmo e, no caso, bateu mais forte na Miyuki. É de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher! Para de falar besteira! Se você é homem, haja como um homem! E se o seu coração é de mulher mesmo, trate de se tornar uma mulher por inteira! Você está ouvindo? Tudo bem. E o que você acha? Um episódio bem polêmico para os dias de hoje. Você acha que houve algum tipo de preconceito? No caso aqui foi refutado, entre aspas, a ideologia de gênero que tanto é pregada e ensinada hoje em dia. Yu Yu Hakusho ia ser bem aceito, ia ser considerado um episódio opressor e machista e também preconceituoso para os dias atuais. Deixa aqui abaixo seu comentário, certo? Deixa seu like, curte, comenta e compartilha. A gente aqui no vídeo não está apontando e julgando ninguém, apenas questionando sobre o episódio, que a gente sabe que sim, ele seria censurado e seria polêmico para os dias de hoje. Não hoje só, mas há uns 10 anos atrás já seria bem polêmico e totalmente cancelado
o anime se passasse este episódio, certo? Então deixa aqui abaixo seu comentário para ver o que você acha sobre essa questão, se houve preconceito do Yusuke ao descobrir que no caso não era realmente uma mulher, ou se no caso é uma mulher por ser transexual. Deixa aqui abaixo os comentários para a gente poder interagir e até o próximo encontro.